Pai, no nome de Jesus Cristo, ora que me dês graça e favor diante desta congregação e de todos aqueles que me possam ouvir, Senhor. Senhor, dá-me graça aos ouvidos deles e àqueles que me estão a ver, Senhor, dá-me graça aos seus olhos. Senhor, cativa a sua atenção para a Tua Palavra. Também oro, Pai, que me dirijas para que ao falar a Tua Palavra ela possa sair com poder e autoridade e que ela seja nítida e clara ao coração de cada um no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, que cada coração esteja disponível para aceitar a Tua Palavra, os ensinamentos da mesma. Senhor, e aqueles que porventura o seu coração esteja endurecido, no nome de Jesus Cristo ordeno que em lugar de coração rijo, seja amolecido pelo poder da Palavra de Deus no nome de Jesus. Ora ainda, Senhor, que a Tua vontade seja feita neste dia, na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Deus não nos deu um espírito de medo. O medo nunca provém de Deus. Por isso, quando nós estamos atemorizados ou estamos com medo de alguma coisa, medo do futuro, medo de amanhã, medo de ficar desempregado, medo de ficar doente, medo de morrer, medo de não melhorar, medo. Isso não provém de Deus. Deus não nos deu um espírito de medo. Pelo contrário, Deus deu-nos sim um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, quando as pessoas ficam medrosas, elas estão possuídas de um espírito que não vem de Deus e só pode vir do inimigo. Deus não nos deu esse espírito de medo, Deus não nos atemoriza, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus misericordioso e Deus é um Deus que está sempre pronto a ajudar-nos em todos os momentos. Por isso Deus não quer que nós sejamos possuídos de tal espírito, porque é contrário à sua natureza. Quando Deus criou Adão e Eva, colocou-o no jardim e disse a Adão para ele guardar o jardim, para ele proteger o jardim. E se Adão tivesse possuído do espírito de medo, ele não podia guardar o jardim. Não é, irmãos? Deus diz, guarda o jardim, trabalha a terra. Então, Deus, quando criou Adão, deu-lhe todo o poder e autoridade para que ele se sentisse útil e livre. Então, o espírito de medo não provém de Deus. E hoje, os irmãos, os cristãos, alguns estão possuídos desse espírito de medo. Não digo na nossa igreja, mas creio que há pessoas, por todas as igrejas aí, que estão atemorizadas, estão com medo. Medo de tudo, medo de serem sujeitas a qualquer situação perigosa, medo de perder o emprego, medo dos maridos, medo das esposas, medo dos filhos, medo do país, medo da situação. E Deus não nos deu esse espírito. Eu não tenho nenhum espírito de medo no nome de Jesus Cristo. E você deve repetir comigo, eu não tenho nenhum espírito de medo no nome de Jesus Cristo. Então, vamos abrir na página 240, 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Certo dia, Absalão era filho do rei Davi. Ele ficou zangado com o rei, com o pai. Na altura o Davi ainda não era rei. Ficou zangado com o pai e procurava o pai para matá-lo. Absalão morreu pendurado pelos cabelos. Ele usava os cabelos muito compridos. E um dia ele ia a fugir por meio da mata. E os cabelos deles prenderam-se de tal forma num ramo que ele não se conseguiu libertar e morreu pendurado pelos cabelos. Ninguém o socorreu e ficou ali até morrer. E Absalão era tão ríspido e tão mau que queria matar o próprio pai.
E um dia o pai foi levado a declarar a palavra de Deus. E essa declaração encontra-se no Salmo 3. Abram lá no Salmo 3, página 564. E o versículo 6 e 7. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Você deve declarar a palavra de Deus e dizer que não tem medo. Diga, eu não tenho medo das pessoas que vivem ao meu redor. Eu não tenho medo. No nome de Jesus Cristo, eu não tenho medo. Esta declaração que Davi fez é a declaração que deve estar na nossa boca. Nós não podemos estar com medo. O medo é uma escravidão. O Filho de Deus não recebeu um espírito de medo, de escravidão. Abra lá em Romanos 8. Nós, os filhos de Deus, não somos supostos ter medo. O medo não provém de Deus, provém do diabo, de Satanás. Ele atemoriza as pessoas com circunstâncias e as pessoas ficam possessas desse espírito, embora sejam cristãos, elas estão atemorizadas com medo. Mas Deus não nos deu um espírito de medo. Romanos 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós não somos mais escravos de Satanás. Deus já nos libertou. Não recebemos um espírito de escravidão para sermos escravos de alguém. Diga, eu estou livre no nome de Jesus Cristo. Eu não sou escravo. Sou um filho de Deus. É isso que a palavra de Deus diz e é isso que eu sou. Nós não recebemos nenhum espírito de escravidão. Nós não temos que ser escravos. Eu vou perguntar aqui à nossa irmã Catarina, ela recorda uma frase que ela usou no início da igreja, quando você veio para a igreja, que você disse que saiu de uma igreja e veio para esta igreja por um motivo. E lembra-se daquilo que você disse? Ainda se lembra dessa frase? Eu não me esqueci. Você saiu de uma igreja e disse, eu venho para esta igreja, estou a servir a Deus nesta igreja, porque eu quero ser livre. Não quero mais estar debaixo da pressão, da escravatura. E esta irmã sentia-se escrava, sentia-se presa, sentia-se amarrada no sítio onde ela estava. Até o dia em que ela se libertou. Amém? E hoje nós não temos que ser escravos de ninguém. Hoje nós não temos que ser escravos dos homens. Nós somos servos do Senhor, filhos de Deus, por adoção. Não temos que ser escravos, não temos que ter medo. Deus já nos libertou, nós não temos o espírito de medo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Fique de pé e diga, eu estou livre no nome de Jesus. Eu não tenho nenhum espírito de medo. Mais uma vez, eu estou livre no nome de Jesus Cristo. Eu não tenho nenhum espírito de medo. Eu estou livre no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus não nos trouxe para sermos escravos de Satanás. Deus não nos trouxe para sermos escravos de homens. Deus libertou-nos e nós agora somos filhos de Deus. Podem sentar. Nós já temos o Espírito Santo que nos faz audazes, fortes, desinibidos, ousados, sem vergonha e sempre com a cabeça erguida. Um cristão tem que ter sempre a cabeça erguida. Não tem que ter medo de nada nem de ninguém. Há uma palavra de Deus que diz, se Deus é por nós, quem será? Contra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós não somos supostos ser escravos de Satanás, nem ter medo. O medo não faz parte da vida do cristão. Atos capítulo 1, versículo 8.
Já estás... Atos 1, perdão, estava a ler noutro lugar. Atos capítulo 1. E versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Não temos que ter medo, onde quer que nós estivermos, nós somos filhos de Deus, e Deus estará sempre conosco. Se estivermos no trabalho, não temos que ter medo de dizer que somos cristãos. Se estivermos na rua, não temos que ter medo de dizer que somos cristãos. Se estivermos com familiares que não são salvos, não temos medo de dizer que somos cristãos. Se estivermos com desconhecidos, não temos medo de dizer que somos cristãos. Esta semana eu tive com pessoas que não são cristãs, são pessoas do mundo, ímpias. E uma delas me perguntou: você ainda é cristão? Você ainda vai à igreja? E eu disse: eu sou cristão e ainda vou à igreja. Há 2 anos que essa pessoa não me via. Então ela deduziu que eu já tinha abandonado Deus. Deduziu que eu já tinha deixado a igreja. E eu abertamente lhe disse: eu sou cristão. Eu sirvo a Deus. Eu vou à igreja. Nós não temos que ter medo. Se nós nos envergonharmos de ser cristãos, Jesus Cristo se vai envergonhar quando estiver diante do Pai no dia do julgamento. Ele disse: se se envergonharem de mim, também eu me envergonharei diante do meu Pai que está nos céus, de vos apresentar como filhos. Jesus não teve vergonha de estar pendurado na cruz e toda a gente zombar dele. Nós não somos supostos ter medo, estamos livres do medo. E seja quem for que nos queira coagir a ter medo, nós renunciamos e não aceitamos o medo no nome de Jesus Cristo. O medo não faz parte da vida do cristão. É preciso nós sermos audazes, sermos fortes. É preciso nós sermos determinados. Um dia alguém me quis meter medo. Alguém me disse um dia: vais ser um desgraçado. Não vais ser nada, ninguém na vida. Nunca vais conseguir sozinho. Vais ser sempre um dependente. E eu, com ousadia, com a palavra de Deus, com confiança em Deus, renunciei a essas palavras. E disse: eu vou conseguir. Eu vou vencer. Eu não vou ser mais escravo. Eu vou ser livre. E vou ser feliz. E eu venci no nome de Jesus Cristo. E você vencerá também. Não tem que ter medo. Tem que ser audaz. Tem que ser uma pessoa determinada. Não tenha medo. O diabo já está derrotado. E os seus emissários, eles estão amarrados no nome de Jesus Cristo. Nós somos servos do Senhor. Nós não temos que ter medo. Nós devemos até orar a Deus para que a sua palavra seja livre entre os homens. Não seja uma palavra amarrada, que seja dita de uma forma para coagir as pessoas, para que as pessoas se sintam temorosas, para que elas se sintam afligidas. A palavra de Deus, ela é uma palavra de luz, de clareza. A palavra de Deus é uma palavra de bênção, é uma palavra poderosa, não é uma palavra que atemoriza, que mete medo às pessoas. Então nós devemos orar a Deus para que a palavra de Deus ela tenha livre e seja livre no meio das pessoas, quando é falada pela nossa boca. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2 e 1. Tessalonicenses, capítulo 3, primeira, passemos para a segunda. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. No demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres. Livres. E agora a Bíblia diz: de homens dissolutos e maus. Porque a fé não é de todos.
nós devemos orar a Deus para que Deus nos livre de homens, pessoas dissolutas. Pessoas que fazem o contrário daquilo que é reto. Um dissoluto é alguém que faz o contrário do que é reto, do que é justo. Fala, mas não faz. E nós devemos orar a Deus para que Deus nos livre dessas pessoas, nos afaste para longe dessas pessoas, nos dê força, se estamos amarrados por elas, para nos libertarmos dessas pessoas. A palavra de Deus, ela é poderosa. E por isso nós, servos do Senhor, não temos que estar sujeitos à escravidão, nem ao espírito de medo. Jesus disse aos judeus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Este é o versículo que está no nosso logotipo da igreja. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Então, tudo tem a ver com a liberdade e não com o medo. O que Deus deseja para si? Deus deseja o mesmo para si que desejou para o povo do Egito. Toda a gente sabe o que é que Deus desejou para o povo do Egito, ou não? O que é que Deus desejou para o povo do Egito? Libertá-los. Então Deus não quer que você e eu seja escravo. Deus providenciou forma de libertar os egípcios da escravidão. Falou com um homem chamado Moisés e disse: tu é que vais libertar o povo. E Moisés estava possuído no momento do espírito de medo. Ele disse: olha, eu tenho dificuldade em falar. Eu tenho. E Deus disse: vai lá libertar o povo, que eu vou ser contigo. Tu vais falar aquilo que eu disser e tu vais libertar o povo. E ele, ao ouvir a palavra de Deus, ficou possuído de espírito de liberdade, de ousadia. E então ele foi. E Moisés fez coisas extraordinárias. O poder de Deus manifestou-se através dele por causa da obediência e dele ser ousado a libertar-se. Ele libertou-se daquele espírito. Se Deus vai comigo, se Deus diz para eu falar, eu vou falar. Ele não ia falar a um homem comum, ele ia falar a uma autoridade, ele ia falar a um rei. O rei era severo, escravizava o povo. No entanto, ele foi porque ele ficou livre daquele espírito de medo. Quando nós estamos livres do espírito de medo, de temor, quando nós nos sentimos livres, nós não temos medo. Nós somos capazes de falar, e falar a palavra de Deus com ousadia, com graça, e libertar-nos dessa escravidão é que nos possam ter amarrado. Libertados do espírito de impiedade, libertados do jugo. Isaías 58, abram lá. Isaías 58 e versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e deixes livres os quebrantados e despedaças todo o jugo. Deixes livres. Deus diz para que as pessoas que estão amarradas sejam livres. Livres. Esta é a vontade de Deus. Deus não quer que as pessoas estejam ligadas com impiedade, com pessoas ímpias, que dizem uma coisa e fazem outra. Deus quer que essas ataduras que estão a subjugar essas pessoas sejam desfeitas no nome de Jesus Cristo. Deus deseja que as pessoas sejam livres, não estejam quebrantadas, não estejam amarradas, possessas de medo, de sofrimento. Deus quer as pessoas livres, Deus quer os cristãos livres para servirem a Deus com alegria, com gozo. Como disse Davi, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Quando alguém está amarrado, está a possesso desse espírito, ele não tem alegria para ir à casa de Deus, ele não tem alegria para orar, ele não tem alegria para falar, ele não tem alegria para cantar. E nós somos supostos ser um povo livre. Jesus já nos libertou. Deus deseja tirar dos nossos ombros os cestos que carregam os nossos ombros. Cestos que trazem problemas, cestos que trazem coisas que estão a pesar sobre nós e que nos levam, nos fazem ficar curvos. Deus quer tirar esse cesto de cima de nós. Deus quer libertar-nos.
Deus não quer que você e eu sejamos escravos. Nós somos livres. Salmo 81, versículo 6. Tirei de seus ombros a carga. Suas mãos ficaram livres daqueles cestos. O povo do Egito, quando estava a trabalhar, eles andavam com cestos e carregavam a lama amassada com feno para fazer os tijolos. E Deus veio para os tirar debaixo desta escravidão, desses cestos que estavam sobre os seus ombros, que os faziam sofrer. E agora nós comparamos estes cestos com a escravidão, com a coação psicológica que muitas pessoas estão sujeitas para servirem a Deus. Se tu saís desta igreja, tu vais parar ao inferno. Se tu não fizeres isto, tu és um rebelde. E essas coisas todas impedem o cristão de ser feliz. Impedem o cristão de seguir a Deus. Sabe como é que serve a Deus? É servi-lo de livre vontade. Eu venho à igreja porque eu quero vir. Eu tenho prazer em vir à casa de Deus. Alguém um dia me disse: pastor, eu tal dia não posso vir à igreja, porque eu vou fazer isto e aquilo e o outro. E eu disse para aquela pessoa: se você realmente está a ser honesta e íntegra, está tudo bem. Mas se você está a arranjar uma desculpa para não vir à igreja, está tudo mal. Porque servir a Deus não é uma imposição. É um prazer, é uma honra servir a Deus. Cada vez que vocês os presbíteros, sobem aqui acima e dão a palavra de Deus, vocês costumam orar: obrigado, Senhor, por este privilégio que me dás. Obrigado, Senhor, por esta honra de hoje poder falar a tua palavra. Então, servir a Deus não é uma imposição. Servir a Deus não é uma coação. Servir a Deus é uma honra. Louvar a Deus na igreja é uma honra. Falar da palavra de Deus é uma honra. Vir à igreja é uma honra. Então, servir a Deus não é uma coisa que seja uma obrigação imposta e que a pessoa sinta um peso sobre ela. Não. Vir à igreja, para mim, é uma alegria. Percorrer quilómetros como eu percorro, gastar combustível como eu gasto, para vir à casa de Deus, não é nenhum esforço. É uma honra, é uma alegria. Graças a Deus, porque eu posso ter uma igreja onde servir a Deus. Graças a Deus que eu posso ter um lugar onde eu posso levantar as minhas mãos para o céu, sem ninguém me estar a obrigar a levantar as mãos. Graças a Deus que eu posso vir à casa de Deus e sentir-me bem na casa de Deus, entrar com alegria e sair com alegria. É isso que nós temos que ser, cristãos livres, para servir a Deus. Ninguém nos está a obrigar, ninguém nos está a telefonar: olha, não se esqueça que amanhã é dia de igreja. Não se esqueça que amanhã você tem aquele trabalho para fazer. Não se esqueça disto, não se esqueça daquilo. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus maravilhoso e Deus é um Deus que não nos quer escravos. Ele já nos libertou. Aleluia, glória ao seu nome. Salomão disse que os hipócritas danificam o seu próximo, mas os justos são libertados. Provérbios capítulo 11. Aqueles que são hipócritas, aqueles que dizem uma coisa, mas não fazem, esses não merecem sequer que nós falemos com eles. Porque estamos a ouvir pessoas que não são genuínas do seu coração. Elas dizem uma coisa e fazem outra. Eu recordo uma passagem que Deus falou, que o Paulo falou ao Timóteo, e é que está escrito: se tu queres ser bispo, hoje toda a gente quer ser bispo, bispas, sei lá, tantos títulos que as pessoas querem ter. Eu sou simplesmente um simples pastor. Podia me intitular de bispo, dessas coisas todas, mas não, sou um simples pastor. Eu acredito que até aqueles que têm título de bispos devem saber muito mais do que eu, porque eles têm a obrigação de saber, porque o bispo é um estatuto já. O Paulo disse ao Timóteo: olha, se tu queres ser alguma coisa no reino de Deus,
tu queres uma vez ser uma coisa no reino de Deus, procura apresentar-te a Deus aprovado. Para que o adversário não tenha nenhum mal que dizer de ti. Não é o estatuto, nem é o título, mas é aquilo que Deus diz. Nós precisamos estar aprovados, precisamos estar em condições diante de Deus. Não é o título que nos vai fazer alguma coisa. E o Salomão estava a dizer que havia muita gente com títulos. Título disto, título daquilo. Mas esses títulos têm que corresponder ao que está no interior do coração da pessoa. Ela tem que ser genuína. E Deus está-nos a dizer nesta manhã, neste dia, em que vos estou a ensinar a palavra de Deus, que os títulos não valem nada. O que vale é o que está no coração. E o Salomão estava a dizer que estes homens eram homens que danificavam as pessoas, danificavam o seu próximo. Não eram justos, mas Deus os ia libertar. E Deus deu-nos uma imagem clara do que é um hipócrita. Regra geral, os hipócritas são os maiores, que são aqueles que têm cargos com mais autoridade, são aqueles que estão em destaque, são aqueles que estão em liderança. Com exceções, normalmente os hipócritas são estes. São aqueles que estão à frente, são aqueles que estão a liderar pessoas, são aqueles que estão a mandar nas pessoas. E Deus dá-nos uma ideia definida e clara do que é um hipócrita. Vamos ver essa palavra de Deus em Lucas capítulo 11. Há pouco o nosso irmão falou sobre ofertas e falou sobre os hipócritas. Que Jesus dizia muitas vezes que eles eram hipócritas. E ele estava a se referir não ao cidadão comum, mas a quem? Quem é que ele se referia? Aos que estavam à autoridade? Na maioria das vezes as pessoas que são hipócritas são aquelas que estão em autoridade. Não são genuínas no seu coração. E Deus quer uma congregação, quer uma igreja, onde os líderes e a igreja sejam genuínos no seu coração. Amém? Sejam simples como as pombas, mas prudentes em relação ao diabo como as serpentes. A palavra de Deus ensina-nos isso. Então vamos abrir em Lucas capítulo 11, versículo 40. Lucas capítulo 11, versículo 46. E ele lhes disse: ai de vós, também doutores da lei. Veja lá, pessoas que têm autoridade, doutores da lei, os tais títulos, os bispos, etc. Que carregais os homens. O que é que aqueles doutores da lei faziam? Carregavam os homens com cargas difíceis de suportar. Não é isso que se faz em algumas igrejas? Não é isso que o povo está a sofrer? Pelo menos aquilo que me estão a dizer é que estão escravos de Satanás e dos homens. E esses doutores da lei, eles eram os hipócritas. Carregavam as pessoas com coisas para elas fazerem, e a Bíblia diz claramente, Deus diz o que é um hipócrita. Carregam as pessoas com coisas difíceis de transportar. E leiam após mim. E vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas coisas. O que é que se chama uma pessoa que manda aos outros fazer e ele não faz? Não fui eu que escrevi este versículo. Lembro-me também de dizer: Abel, você tem que fazer isto, você tem que fazer aquilo, você tem que dizer isto, você tem que dizer aquilo, você tem que falar assim, você tem que fazer daquela maneira. E quando eu estava em reunião com ele, com esse meu líder, ele não fazia nada daquilo que dizia. Infelizmente hoje nem o exemplo é da sua própria família, nem aos seus filhos, nem para os seus filhos ele é um exemplo. Por isso, meus amados irmãos em Cristo, Deus nos libertou dessa gente. E nós somos livres para servir a Deus com alegria no nosso coração. Portanto, nós vemos o que é um hipócrita. É uma pessoa que obriga os outros a falar e a fazer, mas ele não faz, nem é exemplo dessas pessoas. E Deus nos libertou desse jugo
Eu estou livre desse jugo. E você deve sentir-se livre, porque servir a Deus é um prazer, é uma honra, é uma alegria, é um regozijo. Não se deixe mover por esse tipo de pessoas. 1 Coríntios capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma. Deus está a dizer, todas as coisas são lícitas, mas quando elas ultrapassam aquela marca, nós não vamos deixar dominar por essas coisas. Aleluia. Nós não vamos deixar dominar por essas coisas. Nós somos um povo livre. Servimos a Deus com alegria. Vimos uma igreja onde nós entramos e saímos quando queremos. Não temos que ser obrigados nem coagidos. Ninguém anda aqui a ver quem é que vem à igreja. Eu acho que os irmãos servem a Deus com prazer. Saem da sua casa porque querem sair. Vêm à igreja porque querem vir. Estão na casa de Deus porque querem estar. Dão ofertas porque querem dar. Dão os dízimos porque querem dar. Ninguém é obrigado a fazer nada. Isto é um povo de Deus ser livre. Isto é um povo de Deus servir a Deus. Quando uma pessoa é verdadeiramente um cristão, ele observa a palavra de Deus e se a Bíblia fala de certos princípios, pois ele vai praticá-los. Não é que seja coagido, deve praticá-los, é um exemplo. É assim. Jesus Cristo também foi um exemplo para nós. Mas não é uma coação, tem que fazer. Se não fizer, e se ele tiver a comprometer a palavra de Deus, pois Deus certamente chamará a atenção a essa pessoa, tocará no seu coração, falará ao seu espírito. E a pessoa, se é um cristão, ele vai pensar e vai certamente praticar a palavra de Deus. Não é preciso ser coagido. Não é preciso ser obrigado. Para terminar, vamos abrir em Isaías capítulo 43. Isaías 43. Versículo 2. Página 712. Não tenha medo. Os irmãos aqui não tenham medo de nada, nem de ninguém, nem do futuro. Deus é consigo. Os irmãos que me vão ouvir, não tenham medo. Deus estará consigo. Não é nada grave, não é nada de perigoso, não é nada que vai acontecer. Você está livre, você é um filho de Deus. E Deus veio para o libertar, para você ser feliz e a sua família, para servir a Deus com alegria, com gozo e com prazer. Versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que Deus nos quer dizer com esta palavra? Que Deus vai estar conosco em todos os momentos, em todas as ocasiões, onde quer que nós estivermos, Deus estará conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Um dia destes estive a visitar a nossa irmã Olinda e muito fiquei alegre, porque ela continua a ser uma mulher forte, uma mulher a quem eu dou muito apreço. E no fim, ela teve a ousadia, sair da casa, da cama, do hospital e vir acompanhar-nos até à saída. Delicadeza, uma pessoa delicada, sempre foi assim. E eu disse a ela, irmã, vou lhe dizer aqui uma coisa. Eu não a vi visitar antes porque fiz de propósito. Não a quis vir visitar antes. E ela ficou a olhar para mim e eu expliquei-lhe porquê. Ela é uma mulher forte. É uma mulher determinada. É uma mulher que sabe quem é Jesus Cristo. É uma mulher que sabe quem é Deus. É uma mulher que sabe que Deus está com ela. É uma mulher que guarda a palavra no coração. Por isso eu estou a honrar aqui publicamente. É uma mulher forte, determinada.
É uma mulher que não desiste. É uma mulher que ama a Deus. E eu sabia que não era pelo facto de eu não ir visitar ou não lhe ligar que ela ia ficar magoada ou que ela ia ficar ofendida comigo. Eu sabia muito bem que ela era capaz de vencer. E mais uma vez ela venceu, porque é uma mulher de Deus. Sabe, meus irmãos em Cristo, nós somos servos do Senhor. E nós somos mais que vencedores. E um cristão maduro, forte, não é aquele que vem um vento, ou que vem uma circunstância, ou que é testado e vai logo falar ou vai logo fazer coisas erradas. Não, um cristão forte, maduro, é aquele que resiste ao vento. Resiste às circunstâncias. Sabe qual é a melhor forma de nós resistirmos às circunstâncias? É com a nossa boca fechada. Nosso pensamento pode até pensar coisas, mas se nós não falarmos, ninguém vai saber. É uma das duas coisas que nós temos boas. Semana passada eu disse que uma coisa que ninguém nos pode tirar é a palavra ouvida. Outra coisa que ninguém nos pode tirar são os nossos pensamentos. Ninguém nos pode tirar os nossos pensamentos. Palavra ouvida ninguém nos pode tirar do nosso coração, se a quisermos guardar. Os pensamentos é a mesma coisa. Os nossos pensamentos ninguém nos pode tirar. Se forem pensamentos bons, pois eles serão pensamentos que trazem bênção. Tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é de boa fama, se há algum valor, se há alguma virtude, nisso falai, nisso pensai. Glória a Deus. Então Deus é um Deus bom, Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus que está sempre pronto a ajudar-nos e a abençoar-nos. Nós vamos agora ficar de pé. Hoje é dia de Santa Ceia. Eu vou orar por estes símbolos. Vamos abençoá-los. Vou pedir aos irmãos que estão aí em casa, que me estão a ouvir também, para preparar um pedaço de pão, pôr na sua mão, e depois um cálice com um bocadinho de vinho, pode ser vinho do Porto. E daqui a uns minutos eu vou orar e abençoar esses cálices e esse pão. Vou abençoar para que você possa também participar da ceia do Senhor neste dia. Você possa ficar forte e firme. Se calhar já vai há meses que você não toma a ceia do Senhor. Se calhar já vai há meses que você não recorda a morte de Jesus Cristo, mas principalmente a sua ressurreição. E hoje é dia de liberdade. Hoje é dia de nós servirmos a Deus. Hoje é dia de Deus nos abençoar. Hoje é dia de Deus estar conosco para nós vencermos. Então agora que já preparou o pão, pegue no pão e eu vou abençoar este pão e o que está aí. Os irmãos têm o pão na vossa mão aí em casa. Pai, no nome de Jesus Cristo, declara a tua bênção sobre este pão e sobre todo o pão que todos os meus irmãos em Cristo neste momento tenham na sua mão para celebrar a Santa Ceia onde quer que estejam, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, para ti não há distâncias. Curas à distância, libertas à distância, salvas à distância. Senhor, oro no nome de Jesus Cristo que o poder do teu Espírito Santo santifique este pão e todo o pão preparado agora para santificar a Santa Ceia, para servir de ceia do Senhor, para trazer vida, energia, saúde, paz, alegria, gozo, liberdade para os nossos corações. Pai, santifica este pão em o nome de Jesus Cristo. Declaro pela fé que este pão está santificado, assim como todo o pão que está na mão dos meus irmãos em Cristo, onde quer que estejam, para este ato solene da liberdade, da ressurreição de Jesus Cristo, em que nos trouxe vida e liberdade com abundância. E todos dizem amém e amém. Pega agora também no seu cálice. Vou orar pelos cálices para que Deus abençoe os cálices e o seu conteúdo. Pai, no nome de Jesus Cristo, traga agora diante de ti, Senhor, estes cálices. O vinho que simboliza o sangue de Jesus Cristo. Pai, a minha oração é esta, nesta hora, que abençoes todos os cálices, Senhor, com este propósito de todos os meus irmãos em Cristo e estes aqui, Senhor. Que estes cálices e o seu conteúdo, este vinho possa representar a bondade e a misericórdia que existia em Jesus Cristo. Que não haja malícia em nós, Senhor. Pai, que ao tomarmos estes cálices, toda a maldade que possa existir ainda no nosso coração, ela possa sair, os maus pensamentos, atitudes erradas, maliciosas, Senhor, saiam de nós no nome de Jesus Cristo. Eu renuncio toda essa maldade, pensamentos que não fazem sentido no nome de Jesus. E abençoo estes cálices para que ao tomarmos deles, o sangue que existe em nós possa ser comparável ao sangue de Jesus Cristo. Que não havia maldade nele. O sangue puro que foi
o preço para pagar a nossa salvação e a nossa justificação. Declaro no nome de Jesus Cristo que esses cálices estão abençoados, todos aqui e em qualquer lugar, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vou pedir aos irmãos do louvor agora para subirem. Os irmãos podem sentar, a congregação. Nós vamos agora adorar a Deus com um cântico. Desde que conheci Jesus, toda a minha vida mudou. Ele entrou dentro de mim. Eu andava sem esperança, sem alegria de viver. Ele tomou conta da minha vida. Vencedor, por isso eu o louvo e o adoro com fervor. Com ele a meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Desde que conheci Jesus, sinto tão perto de mim. Só com ele eu quero estar. Sou mais que vencedor. Ele me libertou e me salvou e fez nascer em mim o amor. Sim, o amor. Por isso eu o louvo e o adoro com fervor. Com ele a meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Por isso eu o louvo e o adoro com fervor. Com ele a meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Amém. Nós vamos então participar da ceia do Senhor agora. Vou pedir a todos os irmãos que venham buscar um pedaço de pão e o cálice rapidamente. Vão para os vossos lugares após terem levado o cálice e o pão. Podem também ir. E enquanto os irmãos estão a vir à mesa buscar o cálice e o pão, fiquem com o vosso pão na mão. Não tomem o pão agora, fiquem só com ele na mão. E o cálice também, e vamos tomar todos juntos quando eu disser. Agora que estamos quase todos, peguem no vosso pão, com a sua mão direita, erga o pão, frente à sua cara, ao seu rosto. E o Senhor Jesus disse:
através do apóstolo São Paulo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Tomemos todos agora o pão. Agora todos com o cálice. E o Senhor Jesus também disse, pelo apóstolo São Paulo: este é o cálice, o Novo Testamento do meu sangue. Bebei dele todos em minha memória, em memória do Senhor Jesus Cristo. Ao tomarmos este cálice agora, nós ficaremos com o nosso íntimo mais santo, mais santificado. Por isso vamos fazê-lo com fé, porque sairemos desta casa de Deus hoje, e nós hoje, todos quantos tomamos a ceia do Senhor, aqui em outro lugar, todos ficaremos santificados para servir a Deus, livres, com alegria no nosso coração. Tomemos então todos o cálice. Agora então vamos todos adorar o Senhor com um cântico. Vamos louvar a Deus, porque hoje é um dia de bênção. Hoje é um dia de liberdade. Hoje é um dia bom. É um dia em que nós estamos para servir a Deus e vamos sair da casa de Deus alegres e felizes, porque Deus é o nosso Senhor. Ele é maravilhoso. Aleluia! Seu Filho amado, Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Está